Querido, estamos falando ou pensando em batalha espiritual, cura, libertação, né? Começamos a falar hoje de manhã sobre alguns princípios que não dá para a gente repetir agora, mas você pode acompanhar. Quarta-feira nós iremos continuar, domingo de manhã, domingo à noite. Mas é necessário que você entenda que essa doutrina ou esta palavra bíblica precisa estar em sua mente quando você for conduzido aí para as batalhas da vida. Quando você vai em Mateus capítulo 4, você vê Jesus Cristo em determinado momento, quando ele passa pelas águas, quando ele ali conversa com João, e João começa a falar, não, eu é que preciso ser batizado. Você vê uma posição de Jesus ali. Ele falou, tem que se cumprir, é um processo. Não que ele precisasse, mas ele precisa ou precisava mostrar para mim e para você como deveria ser no mundo espiritual. Bom, logo após, quando ele passa ali, você vê em Mateus capítulo 4, Jesus Cristo é tentado, né, pelo diabo. E ali vem toda a argumentação, toda uma falácia, né, todo o argumento do diabo para fazer com que Jesus perdesse o foco. Para que Jesus não fosse aquele homem que Deus determinou para que ele fosse até a cruz para morrer por mim e por você. Mas Jesus Cristo mostrou como seria a nossa realidade no mundo espiritual. Na verdade, o diabo faz aquilo que está em Mateus capítulo 4, ele faz em nossas vidas. Deus dá um propósito de vida para mim e para você, um direcionamento, uma meta. As suas bênçãos estão sobre nossas vidas, porém, o Senhor Jesus Cristo mostra como essa realidade espiritual. E aí nós começamos a falar sobre esses princípios, e aí nós vamos passar aqui um capítulo de Mateus 26, 41, e aí você vai ler. Eu terminei a mensagem com esse título, né? Com esse versículo. E agora retornei, e ele é o texto base dessa noite. Vamos ler? Vigiai. O meu objetivo, tanto de manhã como agora, é mostrar que existe uma batalha espiritual, existe um processo de cura e de libertação. Mas aí eu preciso pegar base bíblica para que você venha fomentar essa doutrina sobre sua vida e entenda que o diabo ele olha para você não como um amigo. Ele não olha para mim como um amigo, um cara legalzinho que ora. Não. Ele olha para mim, para você como adversário, aqueles que têm possibilidades de entrar no céu, aqueles que têm possibilidades da promessa de Deus continuar sendo realizada na minha vida. E aí acontece, ele tem a mim e você como um inimigo, como um adversário. Ele sabe que nós temos aí, dado pelo Senhor, o perdão dos nossos pecados, como nós adoramos aqui o Senhor, né, para ser direcionado para os céus. Ele não tem essa solução, ele não tem essas bênçãos, não tem essa oportunidade. Por isso, ele se levanta contra mim, contra você, nossa família, a igreja, para fazer o quê? Tentar, de alguma forma, desvirtuar você do caminho em que está proposto pelo Senhor. O Senhor Jesus Cristo pega esse verso, pode deixar aqui para mim? Pega esse verso, Mateus 26, 41, e ele fala assim, olha, você tem que andar vigilante. E aí você começa a ver a trajetória de outras pessoas, mas também a sua trajetória. Olhando para a sua trajetória, esquecendo um pouquinho dos outros, a pergunta é, quantas vezes você pensou em desistir? Batalha espiritual. Quantas vezes, de repente, na área da família, você pensou em determinado momento abandonar sua esposa, abandonar seu marido? Em determinado momento, as circunstâncias tomaram uma força ao seu redor que você falou assim, rapaz, vale a pena sofrer tanto assim? Na minha vida e na sua, quantas vezes nós pensamos em desistir de algo que Deus nos deu na luz e falando, pode ir, eu vou te abençoar. Quantas vezes você pensou e eu pensei também, pode anotar aí, não está aqui, Salmo 73. Asaf, ele faz uma poesia praticamente teológica ali, quando ele fala assim, olha, para mim, por pouco, quase faltou pouco para eu me desviar dos caminhos, mas ele fala que ele entrou na casa do Senhor na celebração, né, onde tinha louvor e adoração, ele foi sacudido, o texto fala que ele caiu em si e começou a pensar, e ele fala assim, mas o Senhor põe este povo em lugares escorregadios,
E lugar escorregadio não é um lugar para mim nem para você. Batalha espiritual. É o momento em que você entende a promessa de Deus sobre sua vida e você sabe que você tem uma responsabilidade de se manter fiel e fiel até o fim. E aí quando você começa, a partir desses princípios, você começa a entender o que está em volta de você. Pode passar? Isso, eu coloquei de manhã, né? Nós terminamos a mensagem e coloquei aí. A batalha espiritual, a cura, a libertação e você no meio, para que você possa entender o que é vigiar, o que é prestar atenção. Filho, você pode se arrumar, ficar bonitinho, passar um perfume, andar com uma roupa legal, maneira, pode morar num lugar legalzinho. Para o diabo, isso não tem valor nenhum. O valor para o diabo é derrotar você, acabar com você, destruir a sua família. Se ele puder, como diz a palavra do Senhor, ele veio para matar, roubar e destruir. Se ele puder fazer comigo, com você, que você tem diploma, que você tem dinheiro, que você... Não interessa, ele quer acabar com você. E se ele puder fazer e chegar contento nos seus objetivos, ele vai fazer e vai passar por cima de você, do pastor Fábio, qualquer um que dê brecha, ele vai pisar na goela, entendeu? E vai matar você. Poxa, pastor, violento. Apocalipse 12, você vê sobre isso, verso 12. Ele desceu para o nosso meio, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando você vai estudando a palavra de Deus, e você começa a ver, como você vê, que ele veio para matar, roubar e destruir, quando você começa a ver no livro de Jó, quando ele vai lá e conversa, batendo um papo com Deus, fala assim, não, deixa eu tocar. Deus olha e fala assim, você pode mexer em tudo, menos no coração. Coração é lugar de adoração. Coração é altar. Coração é um lugar onde só Deus entra e mexe. Então você pode mexer com tudo, menos ali dentro. Por quê? Tudo é tudo, fora qualquer coisa. Biblicamente você vai ver que quando você estuda Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê princípios ali simples. Ele começa a ensinar sobre esse princípio, se buscar primeiro o reino de Deus. As demais coisas, aquilo que você está necessitando, vai ser acrescentado. Mas nós temos lutas, nós temos batalhas que precisamos entender e precisamos aplicar em nossa vida. Então, a nossa vida está em torno disso aí. Eu não sei se você está vivendo uma batalha, a gente vai ver isso mais para frente. Eu não sei se você está precisando de uma cura, aí a cura pode ser, né, no físico ou pode ser nas suas emoções. Pessoas que estão desequilibradas dentro da igreja, pessoas que não conseguem de forma nenhuma manter o seu padrão de emoção com o Senhor, Ele ser o centro. Você tem aqui libertação, tem pessoas que estão escravas até hoje de várias coisas que estão dentro do seu bolso, na sua casa, no seu trabalho, no seu corpo, e vivem desta forma. Então, eu quero que você entenda que nós estamos numa batalha, se é da mente, se é da carne, das emoções, dentro ou fora, eu não sei. Mas filho, se você abaixar a guarda, pode ter certeza que o diabo estará te esperando ali, logo naquela brecha. Você vê na vida de algumas pessoas que quando eles deram brecha, nunca mais conseguiram se levantar. Outros conseguiram, e você já ouviu o testemunho de pessoas que conseguiram, mas tiveram uma dificuldade muito grande. Por quê? O diabo sempre anda à nossa espreita, e somos nós que damos o quê? Lugar ao diabo. Então a batalha existe, e aí nós vamos começar a pensar sobre essa estrutura aí, e aí eu quero trazer mais versículos bíblicos para você entender isso aí. Pode passar? Você vai ler comigo? Leia comigo aí Efésios 6, 10 a 12, vamos lá? Quando? Pode passar? Vamos? Pode deixar esse texto aí. Esse texto ele fala para aqueles, tem que fomentar uma doutrina ou um pensamento bíblico. Quando alguém fala não há batalha espiritual, ele tem que se fundamentar e explicar para a sua comunidade, a sua congregação que não tem. Bom, esse texto, ele fala ali, eu deixei sublinhado, a nossa luta é o que, amados? É batalha, é guerra. Agora, veja só, não está nesse nível.
São contra principados e potestades. Para piorar um pouquinho, ele diz assim, olha, dominadores deste mundo, não é uma coisa bonitinha, não é uma coisa fácil, não é uma coisa legal, é um mundo tenebroso. Se você der mole, ele vai pegar e dizimar você e sua família. Ande na linha. Se você passou por aquele processo que a gente falou de manhã e se converteu, ande na linha, porque ele está atrás de você. Há uma batalha de manhã, de tarde, à noite, no seu trabalho, no seu salário, na sua casa, na sua profissão, no seu corpo, na sua saúde. Há uma batalha. E a gente precisa entender isso, que o Senhor está trabalhando para nos ajudar neste campo de batalha. Vamos lá continuar o texto. Pode passar? Vamos lá, 2 Timóteo. Se não tem batalha espiritual, por que Paulo fala sobre isso? Combati o bom combate. Ué, por que, amados? Se não tem batalha, se não tem luta, por que Paulo termina a sua carreira? Fala assim, olha, eu já estou sendo oferecido aí como libação, está acabando. Agora, ele pode fazer combati o bom combate. Ora, se não é uma batalha, por que ele combateu? Quem ele combateu? As regiões celestes. Os principados e potestades. Você vai ver essa luta constante. Meu querido, é só você olhar para a sua vida. Para um pouquinho de olhar para a vida do outro. Olhe para a sua vida. Quantas batalhas você tem. E que se você não trouxesse a sua memória, o seu coração, que se Deus não estivesse lá, a sua história tinha acabado. É batalha. Então Paulo fala que existe. Ele fala assim, eu combati. Só combate quem está em guerra, só combate quem está aí vendo um inimigo, só combate quem está enxergando o plano celestial de Deus sobre sua vida. E ele fala, eu combati, meu bom combate, deu certo. Então há um lugar de guerra, há um lugar de você se movimentar, há um lugar de você ter a posição. E aí no final, nós já falamos isso, ele guardou o quê? A fé. Vamos continuar, pode passar outro texto. Leia comigo. Porque... Porque a carne milita, ela luta com o espírito. Amados, isso é uma luta. Essa semana aí, estou falando da nossa casa, sempre vou falar de testemunho da nossa casa. 2 ou 3 pessoas falaram, pastor, eu acordei, poxa, sem fôlego, orando e repreendendo Satanás. Alguém já passou mais ou menos um sonho desse? Levante sua mão. Ah, não, não é normal, entendeu, pastor? É tranquilo isso. Que é isso, amados? Você vai ver mais a fundo isso aí. Quando as promessas de Deus estão sobre nossas vidas, quando você vai em Salmos capítulo 3 e 4, ele fala, deito e logo pega um sono. O diabo tem promessa, né, Paulo, sobre sua vida. Você pode deixar que eu vou te lascar à noite. Ah, pastor, fala, acho que é só assim. Amados, ele faz isso. E aí, às vezes, você acorda, desesperado, fala, o que está acontecendo? Crente que é crente, como o pessoal fala, crente raiz, acorda desesperado, ele vai para onde? Para o joelho. Não é batalha espiritual, não, está tudo certinho, não, é batalha. E aí quando você começa a orar, a carne está tremendo, você começa a orar, falar com o Senhor, chorar na presença, desce a glória do Senhor ali, você começa a tomar uma força, né? Você começa a sentir a adrenalina subindo, que se você pudesse sair para trabalhar, você ia. Mas aí você fala assim, agora eu volto para dormir, eu continuo orando. Né? É isso que é batalha espiritual. É dessa forma que ele está falando. Então, o que acontece? A carne milita contra o espírito. Ah, vai vencer? Claro que não. É o espírito que habita dentro de você. O espírito, está dando diretrizes, está dando caminho, está dando solução, está te aguardando, está dando soluções para você. E eu preciso intervir aí. E aí começa essa luta. Isso é luta. Há uma batalha. Pode passar, tem mais versículo que sustenta essa visão. Vamos lá? Vamos ver? Então, deixa aí. No verso 22, porque no tocante ao homem interior tenho...
Tem gente que na sua trajetória peca intencionalmente. Ele fala assim, vou pecar, eu quero pecar. Esse não tem parte, não tem pacto com o Senhor. Mas Paulo está ensinando, fala assim, olha, eu estou lutando com a minha carne. Ele está falando ali, olha, ó, o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, porque tem um mal que reside aonde? Em mim. Teve uma pessoa, sempre existem pessoas que entram, saem da nossa igreja, né? Isso acontece. E um dia ele veio e falou, pastor, você não pode ensinar isso, que se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. E aí a gente estava cantando isso, me senti um diácono em 1900, não sei quanto, quando eu estava com a Alessandra ali, que ela fica ajudando o culto ali, eu estava falando, aí o pessoal, eu não sei quem foi, cantou, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, só para que nesse lugar, eu falei assim, rapaz, esse cântico, foi o que, pastor? Pô, eu lembro que foi acabar o cântico, acabou o culto, os diáconos chamaram e falaram assim, não pode tocar esse cântico aqui. Até impostado a voz, né? E aí eu falei assim, mas que hoje a gente está cantando, está adorando, levantando a mão, por quê? Entenderam mal. Então quando nós olhamos para ali e falamos assim, um bem dentro de mim, claro, se o senhor olhar, não vai ter. E a teologia da pessoa é assim, mas Jesus está em mim? Não, ele está. Mas você reside mal. O mal reside em mim e em você. Sou bonzinho. Não é bonzinho. Por isso que ele fala assim, aquele que está em nós, aquele que está em nós, ele é o maior. E a gente precisa entender. Quantas pessoas você já colocou o dedo na cara e já magoou? Quantas pessoas que a imagem e a semelhança de Deus, você já levantou uma maldição? E aí tem um bem dentro de você. Ele está falando de essência. Ele fala assim, eu não quero fazer isso. Há uma luta, porque dentro de mim reside. Reside o que, amados? Mora. Tanto é que Paulo ensina, mate o velho homem, ele está aí dentro. Então, é uma batalha. Pode passar? Vamos ler então? Mas... Olha só, ele está falando assim, estou guerreando. Ué, não é batalha? Não existe batalha. E ele fala assim, eu estou guerreando. Agora veja só, agora começa com mais profundidade. Paulo fala assim, guerreando contra a lei. Quando você vai para o Salmo 119, e ele começa a dar orientações, são cento e poucos versículos, 170, você começa a ler. E na metade ele fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O verso 105. O que ele está falando é o seguinte, essa lei na minha mente, o diabo veio para guerrear, para retirar essa mente. O que o diabo fez com Jesus em Mateus capítulo 4? Ele falou assim, não está escrito assim não, tem ordens a seu respeito, que se você jogar... Jesus falou assim, não é bem assim que está escrito não. Não é bem assim. Então quem sabe a Bíblia pela metade, a palavra pela metade, obedece pela metade, e logo não obedece. Por isso você precisa afirmar no seu coração, na sua mente, essa lei do Senhor para ser luz por onde você anda. Esta palavra é que é luz. E aí, veja só, está guerreando contra a lei da mente. É na mente, amados, que começa essa guerra. Alguns estão ligados aqui, outros estão bem distantes. É sobre essa batalha que Deus está falando. É sobre essa batalha. Tem gente que está olhando o relógio e fala assim, poxa, vai acabar o culto, nem iniciou. 18h50, você chegou, não chegou atrasado, você chegou às 18 horas. Né? Então acontece essa batalha na mente, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que fazer. Se você lê a Bíblia, se você aplica a palavra de Deus, e você vai para Tiago, você aplica texto bíblico, lâmpada neste caminho. E a palavra de Deus fala o seguinte, quando você vai lá para Tiago, ele fala assim, se Deus quiser, não só faremos isso, como também aquilo. A Bíblia fala assim, a sua vida é preciosa, porque está se preocupando. A Bíblia fala também, louco, hoje pedirão a sua vida, a sua alma.
Então o que acontece? A gente se preocupa com aquilo que é essencial, a gente não se preocupa. A mente está sendo um campo de batalha de Satanás. E aí ele vai pleitear na sua mente, né, os afazeres, vai pleitear na sua mente as situações, a ansiedade, vai pleitear na sua mente, na minha mente, necessidades. Você precisa estar em seu coração com algo firme que vem dos céus. Você vai fazer o quê? Como você vai desenvolver a sua salvação? Poxa, pastor, amanhã tem que acordar de madrugada. Mas peraí, vamos mudar a pergunta ou a resposta. Quem disse que você vai acordar amanhã? Quem disse? Mas pastor, Bíblia, gente, a Bíblia fala, basta o dia o seu próprio mal. Curtiu o dia de hoje? A palavra de Deus só nos dá uma certeza que quando nós morrermos, nós estaremos com Ele. Então hoje, esse domingo, foi o dia que o Senhor nos deu, por isso devemos nos alegrar. Mas amanhã podemos fazer planejamento. Mas hoje o Senhor pode olhar com muita graciosidade para mim e para você e falar assim, acabou. Filho, deu. Mas estou muito novo. Deu. Chega. A Bíblia fala que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E quando Ele dá a palavra, filho, acabou. Por isso nós estamos falando aqui, querendo inspirar você, acordar você, como diz a Epístola de Pedro, dar uma sacudida transbordante. O único presente que nós temos é o dia de hoje. Viva com intensidade, sirva ao Senhor, fale o que tem que falar para as pessoas que ama, que respeita, que elas são importantes. É agora. A Bíblia fala dessa batalha. E quando você entende isso, você vive mais, melhor e com intensidade. Você valoriza o dia de hoje. Mas a batalha espiritual, o diabo quer tirar o sentido da vida, o sentido do dia, o sentido das pessoas. E aí a gente passa um outro dia, e daqui a pouco você não sabe nem o que aconteceu no dia em que Deus deu como presente para mim e para você. Batalha espiritual, o diabo conseguiu entrar em nossa mente e retirar tudo aquilo que é bondade, graciosidade de Deus sobre nossas vidas. Quantos aqui já acordaram reclamando e murmurando? Batalha espiritual. Que é isso, pastor? Tessalonicenses capítulo 5, você vai lá, ele fala assim, observai tudo e retém o que é bom. A Bíblia continua, fala assim, olha, que sejam ações de graças. Cadê a ação de graças? Porque você está vivo. Perdeu na batalha, já acordou reclamando, e aí Davi em Salmo 119, ele fala que ele acorda em 3 períodos. Ele adora em 7, mas meia-noite, ele fala que acorda meia-noite, para que no outro dia ele possa falar na virada da bondade e cuidado do Senhor. De meia-noite, mais ou menos a 1h da manhã. Não, eu já acordo reclamando. Então você precisa entender que, como Paulo ensina, é na mente. O diabo ganha a gente na mente. E aí a luta é aqui, a gente não prepara a mente com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, com os dons, com a oração, com busca. A mente está com reclamações, e ele começa a colocar uma coisa e outra, e no final do dia você está esgotado. Mas não teve a presença de Deus, o alento de Deus, o refrigério, e ele fala assim, vinde a mim. Durante o dia, pode vir a mim. Eu vou fazer vocês descansarem. Pode passar o texto. Há lutas. Vamos lá, leia comigo. Amados, como a pessoa pode ensinar que não tem batalha espiritual e aquele fazem guerra contra a alma? O texto diz assim, abster-vos, para abster-vos das paixões carnais. Eu gosto muito desse paixões carnais, que ele sai daquele negocinho de prostituição, de adultério, ele começa a entrar a paixão carnal. E as paixões é o que eu tenho e o que você tem que matar. Então cada um, não pense não, cada um tem a sua paixão, tem a sua cobiça na alma. E quando você não trata isso com o Espírito Santo de Deus, né, com ferramentas que o Senhor te deu para empoderar, você precisa entender que você está um passo a ser derrotado.
Se eu pergunto para você quais são as suas paixões, você não precisa falar comigo. Você precisa ter ávido na sua mente quais são suas paixões, para que ela não venha a ser artimanha de Satanás, enquanto ele começar a inflamar o seu coração para as paixões. Então você precisa entender quais são as paixões carnais que você tem. É dormir até de madrugada, é viver uma vida dissoluta, é viver na mentira, é enganar e ser enganado. Eu não sei quais são as suas paixões. Paixão de não fazer nada, paixão de fazer tudo. Amado, o desequilíbrio é o diabo que nos dá. Ele é o pai dos extremos. Agora você precisa entender qual é a paixão, né, que te fascina tanto, que tira você do centro, da vontade de Deus. Isso aí é pecado, essa paixão. Quais são as paixões carnais, que fazem você perder as batalhas? É isso que ele está falando. Pastor, como é que eu posso saber? É fácil. Se isso que você tem como paixão, acontece alguma coisa, e ela é retirada de você, você continua vivendo? Não, é paixão. É paixão carnal. Tudo pode ser tirado de você, mas a presença de Deus tem que ser maior em todas as áreas. Jó nos ensina isso. Acabou o filho, acabou tudo, ele falou assim, eu vou continuar como meu Redentor, porque eu sei que Ele vive, e que Ele vai se levantar a meu favor. A presença de Deus tem que ser significativa, real, profunda e constante na sua vida. É assim que a gente ganha as batalhas, é assim que a gente começa a ver como o mundo funciona. Pode passar? Lê comigo. Porque embora... O texto está falando, olha, não militamos, não brigamos, não lutamos com a força do nosso braço. O que o texto está falando? Ele fala assim, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, amados, não é por força nem sangue, são espirituais. Quais são as armas que Deus tem apresentado para a gente? Se você não lê Bíblia, realmente você não tem. Mas você precisa entender que além da oração, o Senhor deu a palavra, deu o sangue de Cristo sobre nossas vidas, deu relacionamento, deu o selo do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, para manter essa luta. Então acontece, é uma busca, é uma luta, as pessoas estão caindo porque não vou porque não tem isso, não vou fazer porque não tem aquilo. Nós temos problemas constantes. Agora, intimidade com o Senhor é algo que eu preciso desenvolver, desejar, querer e fazer. Se você clama o Senhor, 4 horas da manhã Ele estará lá para conversar com você. É 1h, o Senhor estará ali. Se são 3 horas da manhã, Ele estará. Meia-noite, meio-dia, como fazia Daniel, não sei. O Senhor estará lá para te ouvir e para te acudir. É isso que Ele está falando. Batalha espiritual existe, amados. Paulo está ensinando, eu quero morrer em santidade, servindo ao Senhor. Tem gente trocando toda essa santidade, toda essa salvação, todo esse aparato por um prato de lentilha. Deixa eu te falar, filho, o seu trabalho vai passar. A sua saúde vai acabar. Vai chegar um dia que você não vai ter saúde. Vai chegar um dia que você não tem mais tempo. Bíblia, senta em Eclesiastes, começa a ler. O texto fala que vai chegar um momento em que uma pena de pombinho, uma pena de galinha, uma pena, ela vai ter um peso enorme sobre suas costas. E ele está falando, vai chegar. A Bíblia não mente para ninguém, só conta a verdade. Dói, mas é bom. Ela fala assim, vai chegar um dia que você não vai conseguir. Tu vai sentir dor em tudo que é canto do seu corpo. Não vou perguntar quem já está, porque... Mas você vai sentir dor em todo o seu corpo, não vai dar. Mas a vida continua. Vai chegar um momento que a graça do Senhor vai te bastar, naquele momento em que você se ajoelhar e você vai sentir um refrigério dado pelo Senhor, que só Ele pode nos levantar, só Ele pode tirar a nossa dor, só Ele pode tirar a aflição e fazer o seguinte, anda, porque a minha graça te basta. É isso, a intimidade, a batalha espiritual é para você chegar nesse nível, em que mesmo não tendo igreja, mesmo não tendo mais um pastor, mesmo não tendo escola ministerial, mesmo acabando com tudo, a graça do Senhor vai continuar no templo que Ele fez com suas próprias mãos, eu e você.
templo do Espírito Santo de Deus. A graça do Senhor vai continuar. E aí, quando você entende esse princípio, você fala, para destruir fortalezas. Amados, é para destruir fortalezas, que a gente não enxerga, mas compreende. A Bíblia fala assim, para apagar todos os dados inflamados do diabo. Quando você está em alguma área em que não há cobertura de Deus, e você não chama, não invoca, não pede essa proteção, o diabo começa a jogar aonde? Na sua mente algumas coisas. Nós estamos tendo um estudo, 40 dias, uma vida com propósito. Estamos com 9 pessoas hoje, né? Já preparamos para o mês que vem ter outros professores falando da sua intimidade, sua busca, sua experiência. E um ponto que toca ali daquele livro, um dos pontos é que você não é um acidente. E o diabo fala o que na nossa mente? Está vendo? Você não é um grande pai, nunca será, você não teve um pai, você nunca será uma mãe, você é uma mulher de desonra, você é um homem de desonra, você não tem capacidade, e vai colocando. Aí você deixa entrar na sua mente, da mente vai para o coração, aí encontra um ninho, fica ali, e aí começa a dar cria, e você começa a pensar, tomar um cafezinho, em vez de estar orando, você é mesmo. Eu não presto, aonde eu coloco a mão acaba. Realmente, estou passando essa batalha. Opa, se você tivesse esses princípios que todos nós que somos salvos, remidos, lavados, somos selados pelo Espírito Santo de Deus, passamos batalhas, você ia entender que você continua sendo um filho amado por Deus, e que você vai passar batalha e não vai diminuir você de forma nenhuma no seu relacionamento com o Senhor. Você alimentaria a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus. Tanto é que você vai entender isso, que o Senhor, Salmo 139, Ele te formou antes do seu pai e de sua mãe, desejado de você nascer, Ele formou você ainda em substância, que ninguém conseguiria entender. Ele olhou e falou assim, vai nascer o Fábio no dia 31 de maio de 1931, lá na frente. Nem sabia disso, eu nasci. Porque Ele com uma palavra só falou assim, vai nascer, e nasceu. Você acha mesmo que você é um acidente? Tem gente que até hoje fala assim, eu não sei por que eu ainda estou aqui. Você está aqui porque Deus decidiu que você estivesse aqui. Você está aqui porque Deus falou assim, eu tenho um propósito na sua vida. Você é único, eu já falei sobre isso. Você é único. Amado, você acha que realmente Deus ia te errar? Eu falei assim, errei, Mariana nasceu. Ih, não era assim. Que isso? Ele fala assim, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, amados. Se você parar em casa, chegar, vou tomar um cafezinho, senta lá, deixa todo mundo dormir, senta lá, pega sua Bíblia e fala assim, eu vou meditar desse negócio, eu vou meditar. Ele decidiu que você nascesse no dia, na hora, do jeito que você é. Ele definiu, não foi ninguém. Ele na sua soberania, na sua presença, onisciência, Ele sentou no trono de glória e falou assim, rapaz, Celinha vai nascer. Pastora Cris vai nascer, pastora Rosana. Rapaz, esse pessoal vai nascer e vai ser da Igreja Batista no Moneró. Você nem sabia disso, Ele escolheu. A Bíblia nos ensina a não ter medo do homem. Tenha medo daquele que pode fazer com que você pereça no inferno. O que Deus está falando? Eu tenho o poder de todas as coisas na minha mão. E decidi que você nascesse. Filho, olhe para a sua vida como graça abundante do Senhor. Nós estamos vivos ainda, e amanhã estaremos vivos para a honra e glória do nome do Senhor, porque o Senhor vai olhar, ver toda essa população e falar assim, vai nascer, e se você amanhã acordar, dá um pulo, dá um glória a Deus, se você gosta de café, toma um café forte, e fala assim, Ele, na sua infinita bondade, olhou com graça para esta casa, para este endereço, e falou assim, tu vai acordar amanhã e vai mostrar que os meus propósitos estão vivos na sua vida e na vida das outras pessoas. É assim que a gente faz. Você precisa entender que nada pode frustrar os planos de Deus. E se você é plano de Deus, porque é plano de Deus, nasceu porque Ele decidiu. Ele quis. Ele marcou a data, o dia, o lugar, o país que você nascer. Quem acredita aqui que Deus não erra? Levante sua mão. Amém. Então você está no lugar certo. Por decisão dele. Você acha mesmo que se Ele decidiu você nascer aqui, Ele não vai prover o que você precisa, Ele não vai guardar você, não vai te proteger, não vai fazer você avançar nessa batalha e ser vitorioso? Ele vai fazer. Agora o diabo fala assim, não tem condições, olha como está difícil. Calma aí, amados. Bíblia.
Jesus falando, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando findar, você ainda vai continuar com ele. E acabou. Por isso que Paulo falou, olha, combati o bom combate, o negócio foi feio. O que ele guardou? É a fé de estar num lugar mais tranquilo, bem tranquilo, sem nenhum problema, sendo recebido pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Presente maior do que isso, continua na batalha, firme, constante e inabalável. A gente precisa entender isso. Pode passar o texto. Leia comigo. Olha aí, é luta. Pode passar. Vamos lá? Mantendo. Isso é luta ou não é, amados? É batalha ou não é? Agora veja só, não foi Deus, foi a pessoa, diz assim, ó, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado o quê? A boa consciência, vieram naufragar na sua fé. Por isso que Paulo fala assim, olha, eu combati o bom combate, mas eu guardei o quê? A fé. Você vai ver, Paulo falando de novo, assim, olha, nós estamos orando para que sua fé seja fortalecida. Você vê Jesus falando com Pedro, olha, se converte, guarda e fortifica a tua fé. É a fé, amados. É a fé. Então você precisa entender nesse campo de batalha, que essas coisas acontecem na soberania de Deus. Ele me conhece e te conhece. Mas a soberania de Deus quanto à salvação, de forma nenhuma dispensa a nossa responsabilidade com nossa mente, o nosso corpo, com nossas atitudes. É responsabilidade sua se santificar. É responsabilidade minha. Vim para a igreja todo esculhambado, acabado de chegar aqui, fica em pé. Eu já tive alguns homens, estavam conversando, né? Alguns homens, pastor, estou seguindo o seu conselho, fica em pé, que se cair eu bato com a testa no chão e já acordo. Aí eu falei, tem que ser assim. Então acontece, a gente faz isso para viajar, a gente faz isso para passear, a gente faz isso para ir para festa, a gente faz isso para ir para a praia, né? A gente faz isso para ir na casa dos outros, a gente faz isso para visitar. Mas por cima, que isso? Nós realizamos isso. Então você precisa entender que Deus continua sendo soberano e não anula a minha responsabilidade e a sua. Eu preciso buscar santificação e preciso entender que o Senhor requer de mim o quê? Santidade, compromisso, buscar. Enquanto umas pessoas estão naufragando na fé, você não. Você não tem esse direito, você não pode deixar isso virar um direito. Não, eu posso também, não pode. Você tem que falar com você, eu vou combater o bom combate, eu vou continuar. É batalha, amados. Você precisa aplicar isso no seu coração. Tem gente sucumbindo na sua fé. Não é culpa de Deus, não é culpa da igreja, mas foi disponibilidade no seu coração de não ter mais esse relacionamento com Deus, se afastar do Senhor. E quando você não compreende essa realidade, você não vive aquilo que é vida abundante do Senhor. A luta vai continuar. Então, na sua família, de repente, você é aquele ou aquela que foi levantado para orar, para interceder. Mantenha esse papel de intercessor como foi Jó. Ele manteve essa posição de continuar orando, intercedendo, dando sacrifício. Agora, a outra parte que cabe é daquele que está lá. Ele precisa se encontrar com o Senhor, ele precisa, nessa batalha espiritual, entender que o diabo está querendo ceifar a sua vida, mas você permanece constante, inabalável na sua fé, na sua intimidade, na sua busca. Eu peguei um plano de leitura, quer dizer, 4 planos de leituras. E aí tem uma leitura que você faz em 1 mês ou 2 meses. Mas tem que fazer um retiro espiritual, né? Você tem que fazer um retiro espiritual. E aí eu comecei a ver as experiências. Falei, será que tem doido ou uma pessoa que, entendeu, consegue? Tem. Pelo menos, que é uma pesquisa que eu fiz, né, 15 pessoas, bom, eles falando que fizeram. Eu quero acreditar que fizeram isso, né? Então, se alguém fez, passou de 15, eu vi, eu quero passar isso para você. 15 pessoas, mais ou menos, que disseram que tiraram 2 meses para orar. E fizeram um jejum de televisão, um punhado de coisa lá, eles contam lá como é que fizeram isso aí. E aí, falaram assim, eu vou terminar, porque eu necessito. Fizeram. Eu pergunto, é religioso? Claro que não, mas aquelas pessoas, deduzo eu, que viram a sua necessidade pela palavra sobre sua vida.
outros leem 6 meses, outros 4, eu não sei, outros de 1 ano, como nós temos muitos aqui que leem, mas o importante é se aplicar o que está, ou como fórmula, o que está em Salmo 119, 105. A palavra tem que ser lâmpada para os teus pés. Com quem você anda, o que você fala, o que você come, o que você veste, aonde você estiver, precisa entender, tem presença do Senhor, tem palavra do Senhor. Você precisa entender. Daqui a pouco o Espírito Santo de Deus começa a falar com você, intencionalmente, e sem dificuldade nenhuma, porque não há interferência. Uma pessoa perguntou, pastor, como é que eu posso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Tranquilo, quando você está no processo dessa batalha espiritual e que você necessita muito da graça do Senhor, você vai entender um pouquinho. Quando você estiver numa roda de amigos, aí eu estou falando de homens, e aí começa alguém a falar uma piadinha, duplo sentido, começa a falar um palavrãozinho, você está ali. É interessante, a Bíblia fala que o nosso espírito, o Espírito Santo de Deus, com o nosso espírito, testifica que somos filhos de Deus. Então quando você está ali naquela piadinha, começa uma conversa, o espírito já começa a incomodar. Assim, você vai ouvir isso? Pô, sai daí. Não vai vir coisa boa. E a gente geralmente persiste, fica ali. Aí não vem a coisa boa, o seu semblante muda. E aí o Espírito Santo fala assim, eu te avisei para não sair. Aí você tem que fazer uma conversa e sair. Quando você sai daquele ambiente e você começa a andar, vem o Espírito Santo de Deus e fala assim, eu te falei, não é para você andar, não é para ficar. Você já viu que esse aí ainda está crescendo. Isso pode entrar e influenciar na sua vida. E aí o Espírito Santo começa a falar até você chegar em casa, no seu trabalho. Por quê? Há essa influência. Há pessoas em nosso meio que reclamam, murmuram de tudo. Não ande com essa pessoa. Se toda a conversa dela é reclamar da vida, toma cuidado, pode influenciar você. Então você precisa mostrar que a Bíblia fala, orai sem cessar, dai graças e seja grato por tudo. E aí o que acontece? Você precisa entender que isso pode influenciar o seu coração. Se você pegar, pelo menos, estamos aí terminando já o primeiro semestre, é só você olhar e lembrar. Quanto tempo, desde janeiro para cá, ou quais foram os momentos em que você agradeceu a Deus por tudo? Ou, de repente, você reclamou de 6 meses por tudo. E aí você não conseguiu ver a glória e a majestade de Deus. Batalha espiritual, amados. O diabo tenta conduzir-nos para quê? Reclamar, argumentar. Mas não é contra Deus, é contra Deus. Se você diz que é salvo e fala biblicamente todas as coisas, contribui para o bem daqueles, esse é bíblico. Mas você reclama janeiro, fevereiro, abril, maio, ou tem alguma coisa errada que não está certa. A Bíblia fala, né, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E que contribui? Você está reclamando, mas eu estou falando de uma topada, um machucado, pelo amor de Deus. Você já passou desse nível. Mas não tem graça nenhuma em estar com você, porque você reclama de tudo. É isso que o Senhor está falando. É flecha do diabo no seu coração, no meu coração. A gente precisa se policiar nesse sentido. Você vai acordar amanhã como? Reclamando? Acordamos, hoje o Charles falou que, hoje quando ele veio para a igreja era 12 graus, 14 já está ruim, imagina 12. E aí acontece, quem não suporta o frio sou eu, quem não gosta sou eu. O que eu faço? Ponho a meia, uma calça comprida, 2 calças, e dou glória a Deus, e faço o quê? Vai fazer o que tem que te fazer, acabou. Agora, se você reclama, para que esse frio e tudo? Amados, só para lembrar para você e para mim. Quem é dono do tempo, é só para lembrar. É o Senhor. É só para te lembrar. O Senhor não dorme, não acorda, Salmo 121, ele fala assim, chuva para cá, sol para lá. Se você vai viajar daqui, vai lá para o Rio Grande do Sul, está nevando, dá um sorriso, um glória a Deus, foi você que quis ir, ninguém te mandou, leva a roupa para lá, porque o Senhor vai fazer nevar lá, aqui vai ficar mais ou menos 12 a 14 graus, para ali um sol terrível, para Ribeirão Preto 6 graus, então fica no seu canto quietinho, porque todo esse mundo foi Ele que fez, e a chuva Ele determina ir e voltar quando Ele quiser, é frio. Então acontece, alguém tem casaco aqui em casa? Use o casaco.
Tem a meia? Agradeça a Deus porque tem a meia. Poxa, tem como aquecer sua casa? Agradeça. O Senhor nos deu condições para isso. Que o seu coração nessa batalha espiritual seja para agradecer a Deus, crendo que, como diz a palavra, todas as coisas contribuem. Se você ama, entenda que o Senhor está nesse negócio, está conduzindo você. Pode passar a mais um? Leia comigo. Pode passar? Vamos lá? Novamente, combate o bom combate da fé. Olha o processo aí, toma posse da vida eterna, depois de combater, claro, para o qual também foste chamado, que fizeste boa confissão perante muitas pessoas. Ou seja, viveu aqui, professou sua fé, falou da sua intimidade com o Senhor, você combateu o bom combate. Amados, existe uma batalha, o objetivo da batalha é que você perca. O objetivo da batalha é que você venha sucumbir na sua fé. O motivo da sua batalha, ou a batalha que o diabo tem, é para que você se afaste do Senhor, para que você se afaste da palavra, para que afaste do relacionamento com Ele, da profundidade, do quebrantamento, da conversão, do arrependimento. Essa é a batalha. Você precisa ser levado por Ele para o lugar que foi preparado para Ele e para os seus anjos. Como é que Ele vai fazer isso? Colocando dúvidas, colocando coisas em sua mente que vai te afastar daquele que pode todas as coisas, que Ele controla, que Ele ajuda, aquele que te ampara. Batalha espiritual. Quantos amigos seus, amigos meus, colegas, você viu, de repente iniciou com você e agora estão distantes, não estão mais servindo a Deus? Eu quero que você se lembre disso. Porém, você que se dobrou, você que se converteu, você que quebrantou seu coração, se arrependeu, persiste até hoje. De vez em quando você fala assim, rapaz, como é que eu cheguei aqui? É isso aí. Nós lemos aqui que Ele realiza tanto o querer, né, como o desejar. É Deus que realiza. Deseja estar lá? Eu vou te ajudar. Eu vou te proteger. É isso que tem feito você continuar. Porque no dia que você piscar, no dia que você achar que Deus não pode todas as coisas, no dia que você achar que pode flertar com o pecado, filho, é vala. Tome cuidado nessas batalhas, na mente, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde você estuda, aonde você está, na família, nos parentes, na rua. O diabo sempre terá cilada para você e cilada para mim. Acorde já colocando o seu dia nas mãos do Senhor. Me proteja. Se eu não conseguir enxergar, me retira daquela cilada. É oração, filho. Batalha espiritual funciona dessa forma e você precisa entender, antes de passarmos em cura, libertação, você precisa entender, há uma batalha e que o diabo está olhando para mim e para você para derrubar, para nos roubar sossego, tranquilidade, a paz que o Senhor pode dar e nos matar. O objetivo é esse. Quantas pessoas que você conhece estão mortas dentro de casa agora? Estão vivas, mas estão mortas, não têm a graça, não tem a presença do Senhor, porque elas escolheram não estar com o Senhor, e criam argumentos, né? Formas e jeitos, mas eu quero que você entenda isso. Feche o seu olho, seus olhos, abaixe sua cabeça, eu quero que você ore por você. Eu não posso lutar as suas lutas, suas batalhas, eu não posso. Eu posso, como pastor, alertar você. O diabo não olha para você como pobre, coitado. A palavra de Deus fala que quem faz esse olhar é Deus. Olha com compaixão, com amor, com carinho, né? E querendo nos resgatar. Ele olha para isso, quer nos livrar, cuidar da gente. Ele quer nos fortalecer para ficarmos firmes contra essas ciladas do diabo. Agora, você pode desejar não estar debaixo dessa cobertura, você pode desejar batalhar com a sua força, né, no seu nome, com as habilidades que você tem, sem a presença do Senhor, e eu vou te falar que você vai cair. Batalha espiritual é espiritual, e as ferramentas, ou aquilo que Deus tem para nos dar, são celestiais, para a gente manter nessa luta. Ore por você. De repente o Espírito Santo de Deus está falando assim, olha, se você não deixar isso, você vai perder essa batalha.
Se você não largar isso aí, não se afastar dessa pessoa, você vai perder essa batalha. Se você não deixar de pensar nisso aí, você vai perder. Não deixe o diabo colocar em sua mente essas coisas. Você precisa entender, filho, ficar sem a presença de Deus por um dia é muito perigoso. Imagina uma existência. Você precisa entender que Jesus Cristo morreu, não foi porque tinha que morrer, foi porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que você pudesse ter graça, para que você pudesse ter sentido na sua vida. Tem gente que tem sentido na vida trabalhando, comendo, passeando, viajando, sentado, dormindo, conversando a vida alheia. Isso não é sentido, não há sentido, não há propósito. Tem gente que anda olhando a vida e reclamando dia e noite. Mas a Bíblia fala que o Senhor criou todas as coisas. E o texto diz: e viu Deus que isso era bom. Nós estamos olhando para o dia e amaldiçoando. Tiago fala que da sua boca não pode ter duas fontes: água suja, amarga e limpa. Então é o momento de você começar a glorificar a Deus. É o momento de você conversar com Ele e falar: Senhor, me ajuda na minha pequenez, me ajuda, reclamando, murmurando, não vendo a glória, a majestade, o cuidar de Deus com você, com sua família, com sua saúde. Salmo 121 diz que Ele guarda a saída, a entrada, a chegada, quando você vai dormir, quando você vai comer, nas batalhas, Ele guarda. E o texto fala: não dorme e não dormita o guarda de Israel. Ele está acordado dia e noite para nos ajudar. Não ceda. Pai, nós agradecemos por essa noite. Agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado que as batalhas espirituais, elas existem. E como são batalhas espirituais, precisamos nos preparar espiritualmente com a sua presença, a sua graça, o seu cuidado, com a intimidade, com a busca do Senhor sobre nossas vidas. E pedimos, nos ajude nessas batalhas, na cura, na libertação que precisamos ter. Quantos homens e mulheres, ó Pai, estão sem dormir? Quantos homens e mulheres, ó Pai, se sentem afligidos à noite, não sabem o que está acontecendo, mas pedimos graça, Senhor, misericórdia sobre a vida desses teus filhos, que a sua graça, a sua bondade, seja naquela casa, naquele quarto, naquele banheiro, naquela sala, no corredor, ó Pai, nas escadas, na área de serviço, Senhor, no trabalho, no estacionamento, dentro do carro, fora do carro, ó Pai, aonde o seu servo está inserido, ó Pai, no que ele vai ter que fazer amanhã, no que ela vai ter que fazer amanhã, novo, outra coisa, Senhor, mas que a sua presença, o seu cuidado, ó Pai, esteja presente na vida dos teus filhos e filhas. Que possamos entender que o diabo, ó Pai, constantemente está fazendo, ó Pai, ciladas, criando ciladas para todos nós. E nós agradecemos porque a sua graça nos basta. Guarda-nos, ó Pai, nós pedimos que os teus filhos e filhas andem alertas, ó Pai, vigilante em todo o tempo, observando, ó Pai, os moveres, ó Pai, celestiais sobre nossas vidas, sobre principados e potestades desse mundo tenebroso, ó Pai, que querem nos fazer sucumbir em nossa fé. Nós pedimos, ó Pai, nos resgata, ó Pai, nos ampara, nos ajuda, desça com sua unção sobre nossas cabeças e nos ajude, ó Pai, a termos discernimento dessas lutas. Pedimos que nesta semana o Senhor nos ajude a sempre, ó Pai, termos o nosso coração sendo preparado pelo seu Santo Espírito para as batalhas que virão. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.